Um assunto chama bastante atenção nessa semana no Campeonato Brasileiro em relação à participação do jogador Renier na equipe do Flamengo. Havia um acordo que após o período dos amistosos da seleção principal, que o Flamengo teria de volta os jogadores que estavam convocados, o Gabriel Jesus, também teria a volta do Rodrigo Caio. O Flamengo iria autorizar para que o Renier se apresentasse à seleção brasileira sub-17 para a Copa do Mundo da categoria que vai acontecer no Brasil. E aí na segunda-feira ele iria para Teresópolis e se preparar para a competição. Acontece que no jogo o Bruno Henrique recebeu o terceiro cartão amarelo e também o Everton Ribeiro. E o Rafinha acabou sofrendo uma fratura no rosto. Então o Flamengo viu que ele estaria bastante desfalcado e iria precisar muito do Renier. Então resolveram não liberar o jogador para se apresentar em Teresópolis. Aí o Branco, que é o coordenador das categorias de base da seleção, ficou irritado com essa situação, convocou outro jogador, depois desconvocou ele, e aí o Renier não vai participar da Copa do Mundo Sub-17. Paralelo a isso, o Thales Magno, do Vasco da Gama, ele entrou em acordo, conversou com o clube, e o clube entendeu que seria importante para ele, então ele vai participar da Copa do Mundo Sub-17 e não vai jogar pelo Vasco da Gama durante esse período. O que eu penso sobre isso? Primeiro, eu acho que a CBF deveria ter um entendimento nesse sentido de que jogador que está entregue à equipe profissional, que já está revelado, eles deveriam ter a percepção de não convocar esse jogador. Exemplo, Thales Magno, cara titular do Vasco da Gama, entrando nos jogos, fazendo a diferença, é novo ainda, é jovem, mas já é um jogador revelado. Então essa etapa sub-17, ele já está pulando ela. Ele já está em outro patamar. Renier está participando, treinando, relacionado para os jogos, entre um jogo ou outro, já entrou, já fez 2 gols no Campeonato Brasileiro. Ele não é mais sub-17. E se o Flamengo não quis liberar o Renier, imagina o Vasco, que precisa muito mais do Thales do que o Flamengo do Renier. Então eu vejo que esses 2 jogadores, eles não deveriam ser nem convocados. A CBF já deveria entender a situação dos clubes, porque eles já passaram dessa etapa. Jogador que está sendo preparado agora, que está na fase de aumentar a maturidade como jogador de futebol, é que deve participar dessa competição sub-17. Quer um exemplo? Vocês acham que o Flamengo vai colocar o Renier para participar da Copa São Paulo de Juniores? Pois é, ele tem idade. Pois é, uma competição que tanta gente já participou, que tanta gente foi revelada. Vocês acham que vai colocar? Vocês acham que o Vasco da Gama vai colocar o Thales Magno para participar da Copa São Paulo de Juniores? Eles ainda podem participar de mais 3. Você acha que eles vão participar de alguma? Vinícius Júnior, quando foi para a equipe de cima, ele participou de competições das categorias de base do Flamengo, não participou mais, porque ele já queimou essa etapa. Então, eu acredito que age certo o Flamengo. Bom que a CBF desconfiou e parou com essa queda de braço para ter o jogador e já convocou o rapaz lá do Grêmio, que até merece também a convocação. E eu acho que o Vasco da Gama perdeu tempo. Ele não deveria liberar o Thales Magno. O Vasco da Gama está numa posição intermediária do campeonato, ainda não alcançou a pontuação necessária para escapar do rebaixamento. E se perder 1, 2 jogadores por contusão e precisar muito do Thales Magno. E se cair na classificação e a condição ficar extremamente comprometida? Quem paga esse prejuízo? Se o time for rebaixado. Se o time ficar fora de uma Sul-Americana e deixar de ganhar milhões no ano que vem. Quem paga esse prejuízo?
Quem arca com isso? Então, o Vasco precisava do Thales Magno. Acabou cedendo para a CBF. Tomara que não se arrependa, mas eu tenho a opinião que eles agiram errado. E até o próprio jogador. Era melhor ter disputado o Campeonato Brasileiro do que a Copa do Mundo Sub-17, uma etapa que ele já passou na carreira.